Bom dia, meus irmãos. Nós nessa manhã vamos estar dando início mais uma vez ao nosso estudo da EBD, a nossa revista Compromisso. Estamos vendo aqui os livros proféticos. Hoje vamos dar início ao livro de Eclesiastes. E eu queria perguntar para você sabe o que significa Eclesiastes? Então, Eclesiastes é um termo que vem da palavra grega, Eclesia, que tem a ver com a reunião, com a assembleia, com o ajuntamento de pessoas. Mas o texto de Eclesiastes, ele foi escrito em hebraico, e a palavra hebraica para Eclesiastes é a palavra Kohelet, que também tem a mesma ideia de reunir pessoas. No entendimento já do texto em hebraico, ocorre a ideia de que o sábio, o grande pregador, o Eclesiastes, que é falado aqui, ele tem ali um público do qual ele vai se dirigir com palavras de sabedoria. Então, são essas palavras de sabedoria que nós vamos estar vendo aqui ao longo desse estudo de hoje. Os capítulos que nós vamos estar abrangendo hoje, eles vão dos capítulos de 1 a 5 de Eclesiastes. O texto que vamos iniciar aqui do capítulo 1 é o versículo 2, que diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Esse texto de Eclesiastes aqui está indicando a vaidade humana e se faz necessário que a gente falar um pouco do significado dessa palavra vaidade. Vaidade aqui não é a pessoa que gosta de se vestir bem, que gosta de fazer exageros e extravagâncias. Não, vaidade aqui, no sentido hebraico, é a ideia daquelas coisas que são vãs, coisas que são perecíveis, coisas que são inúteis. Ou seja, traduzindo de uma maneira bem objetiva, é como se o texto aqui nos dissesse que as coisas são vãs, as coisas do mundo são perecíveis, são coisas passageiras, E aqui temos essa orientação aqui dada pelo texto de observarmos como as coisas elas são fugazes, elas são coisas assim temporais, E aí o verso 14 vai nos dizer o seguinte: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Veja, ele ilustra aqui com a ideia de correr atrás do vento como o significado do que é vaidade. Por que correr atrás do vento? Você já tentou correr atrás do vento? Você já se imaginou correndo atrás do vento? O que seria correr atrás do vento? É fazer algo que é inútil, algo que realmente vai ser de um desprendimento de energia, de força, e que não vai dar em nada. Então é essa a ideia que o capítulo 1 encerra para nós acerca da vaidade humana, daquilo que é perecível, daquilo que realmente é transitório. E é essa grande mensagem do capítulo 1 para nós aqui, sobre essa questão de comportar-se com a vida no cotidiano, Então a gente precisa atentar para aquilo que vai além disso, Então, na nossa revista, traz para nós aqui a orientação de que a gente deve observar e contemplar a mensagem de sabedoria que o grande pregador aqui de Eclesiastes traz para nós. Ou seja, tudo aqui que esse mundo traz para nós são coisas perecíveis, coisas vãs. Então, não adianta demandar tanto esforço para coisas que vão perecer. No outro tema que a gente vai ver aqui do capítulo 2, também nos fala sobre o engano da vida fácil e supérflua. Veja, a característica de Eclesiastes, ela tem uma característica de trazer conselhos, conselhos sábios, conselhos práticos, falando do dia a dia, da convivência normal, do cotidiano de todos nós. Você vê aqui no capítulo 2, ele falando aqui os versos 17 e 18, quando ele fala aqui o seguinte: por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim, tudo é ilusão, é perseguir o vento. Também detestei todas as coisas
que me havia esforçado por fazer debaixo do sol, visto que tenho de deixá-las ao que me suceder. Então veja, a ideia da conquista, da busca, do empreender, do realizar com coisas, do se encher, né? O texto aqui em resumo traz para nós a seguinte síntese, a de que quanto mais adquirimos coisas, temos a ambição, né, por ter coisas e mais coisas, né? O engano que a gente vê nisso aí é que um dia vamos deixar isso para alguém. Todo o trabalho que foi feito e foi se colocado com dedicação ali, vai se deixar para alguém. Então, uma orientação sábia do pregador aqui é de que não adianta fazer esforços com coisas que vão ficar e aí você vai passar. Então, ele traz para a gente essa orientação, porque assim, nos dias de hoje a gente vem vivendo um momento de muito enfado, muito cansaço, né? De procurar coisas e de adquirir isso, aquilo, outro, mas são coisas que vão realmente ficar, porque realmente é supérfluo. Então, a gente precisa entender que o que se faz necessário para nós aqui é ter uma vida que busque a orientação de Deus. Por quê? Porque tudo que o mundo oferece traz para nós engano e superficialidade. Então a gente deve o quê? Olhar para as coisas que são eternas, as coisas que são imperecíveis, as coisas que realmente ficam. Então é justamente esse legado que a gente precisa ter. Ok? Então assim, um outro tema também, e agora esse tema do capítulo 3 de Eclesiastes vai falar sobre o tempo do homem versus o tempo de Deus. E o texto de Eclesiastes 3, ele inicia falando assim para nós: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha, se faz necessário aqui a gente explicar um pouco do significado dessa palavra tempo. Tempo aqui, a ideia do texto é falar sobre os momentos, as situações. Aqui não está se referindo a um tempo meramente cronológico, mas aqui está se falando sobre os momentos. E aqui traz para nós várias orientações quanto à questão dos momentos que nós temos na vida ou das oportunidades. Existem momentos que temos como oportuno, momentos que nós temos como também inoportunos, né? Então, o tempo para nós, o momento aqui que é colocado para nós, eles são momentos a seu tempo, o tempo de Deus. O tempo do homem muitas vezes não está coadunando com o tempo de Deus, porque o homem ele tem essa sequência do anseio, né, da pressa, do agora, mas o tempo de Deus não está pautado nessa realidade. E aí vemos o seguinte, nessa questão do tempo aqui, a gente vê o verso 11, né, nos dizendo o seguinte: tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, com esse texto, nós podemos perceber a seguinte orientação do pregador: a de que todo momento que nós estamos vivendo aqui, podemos confiar em Deus plenamente, porque Ele colocou essa eternidade em nossos corações. Devemos saber que podemos caminhar confiante, né, de que a nossa vida, o nosso tempo, tudo que nós somos, tudo que nós temos, estamos nas mãos de Deus, para que a gente tenha esse ânimo e esse descanso nele. Todo o tempo podemos confiar nele, porque todas as oportunidades que temos na vida, todos os momentos que podemos vivenciar, esses momentos eles estão nas mãos de Deus,
reservado para nós. E aí temos que entender o seguinte: tudo no tempo de Deus, de acordo com a sua vontade. É isso que quando a gente fala, né? No tempo de Deus vai acontecer as coisas. Por quê? É de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia também diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Então, em síntese, essa questão do tempo do homem versus o tempo de Deus nos faz entender o seguinte: o tempo do homem traz para nós ansiedade, traz para nós medo, dúvida, mas o tempo de Deus traz para nós tranquilidade, certeza, confiança. Então, é justamente essas duas tensões que podemos ver aqui no texto, onde se fala do tempo do homem e o tempo de Deus. Em seguida, nós vamos estar vendo aqui o próximo capítulo, que é o capítulo 4, que a nossa revista traz o tema sobre os males e as tribulações da vida. Olha só o que o texto de Eclesiastes fala para nós aqui. Olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Então veja, o pregador de Eclesiastes, ele é um grande observador da vida. Então ele começa a vislumbrar as coisas a partir da observação do dia a dia. Como o texto mesmo aqui, ele fala sobre a questão da opressão que há debaixo do sol. Ou seja, essa vida traz para nós os seus percalços, traz para nós as suas dificuldades, as suas temperosidades, e aí ele fala que tudo isso acontece na nossa vida, né, como algo que natural para todos, né? E aí a gente vê que diante disso a gente pode ver que todos nós estamos debaixo de uma mesma condição. Exemplo: quando há uma enchente, a enchente ela não escolhe para diferenciando uma pessoa da outra por predileção, né? Ela vem para todos, como também diz que o sol nasce para todos, né? E a chuva também cai para todos. Então é essa orientação aqui que ele traz para nós. A revista nos diz o seguinte: não tem como escapar do nosso olhar os males e as tribulações dos nossos dias. Por mais que queiramos nos distanciar, o mal nos espreita e as tribulações acabam nos afligindo também. Então, todos nós estamos debaixo de uma mesma condição, a condição dos males que esse mundo pode trazer. Pode ser males da decisão política, pode ser males da condição do clima, né? Quando vem um furacão, todo mundo aí é acometido, né, desse grande furacão. Então é essa observação que o autor de Eclesiastes traz para nós. E aí a orientação que a gente tem da revista é o seguinte: aquele que teme ao Senhor e procura viver e caminhar dignamente diante dele e da sociedade, tenderá a viver de maneira diferente, pois utilizará a sabedoria a seu favor, a fim de aproveitar melhor o tempo de vida que Deus lhe deu. O próximo tema é o do capítulo de número 5, quando fala sobre conselhos práticos para o viver. E aí, o capítulo 5, a gente vai destacar o verso de número 6 e 7, que diz: não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como a multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Quando a gente vê aqui esses conselhos práticos para nós, é para observarmos as coisas que nós falamos. Às vezes usamos palavras desagradáveis, às vezes reclamamos das coisas e até alguns se atrevem a acusar a Deus de atos, né, que
foram atribuídos a Deus por conta de situações da sua vida ter dado errado em um dado momento. E aqui a gente vê muito bem claro aqui, quando no verso 7, lá no finalzinho diz: tu, porém, teme a Deus. O que significa isso aqui? Significa que nós devemos entender a seguinte situação: o temor a Deus é algo que deve ser permanente em nossas vidas. Nada acontece nas nossas vidas por acaso. Vimos aqui que tudo o que acontece debaixo do sol, diante dos homens, é pura vaidade, no sentido de que essas coisas são perecíveis, são fugazes. Vimos também aqui que aquilo que nós corremos para conquistar nesta vida são coisas supérfluas, né? Então, por isso que não adianta buscar uma vida de ganância, porque vamos deixar essa herança do que temos para outras pessoas. Também vimos aqui a questão do tempo, que é a ideia do momento certo. Deus tem tempo para tudo em nossas vidas. Também nós estamos vendo aqui que a gente tem também a oportunidade, diante da situação de dificuldade, das tribulações da vida, de ainda confiar em Deus, apesar da situação difícil. E, por fim, a gente vê aqui os conselhos práticos para o viver, na ideia de que devemos entender que é importante ter cuidado com aquilo que nós falamos, aquilo que nós vemos. Então, ainda nesse tema dos conselhos práticos para o viver, no capítulo 5 de Eclesiastes, nós vemos aqui no versículo 2 dizendo para nós: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Que orientação é essa que o pregador quer trazer para nós? A orientação clara do seguinte: devemos esperar a resposta de Deus para as coisas que acontecem conosco. Às vezes a precipitação de logo tirar conclusões precipitadas, faz com que a gente tome decisões erradas de coisas que a gente venha a se arrepender. Olha como o autor coloca para nós aqui o posicionamento de cada um. Primeiro ele diz que nós estamos aqui, na terra, e Deus está nos céus, dando a entender o seguinte: Deus está de cima e está vendo tudo. Ele vê além da curva, nós só enxergamos o que está diante de nós. Então, a ideia do autor é o seguinte: às vezes uma situação está acontecendo com você e você não está percebendo o livramento de Deus, você não está percebendo a ação de Deus. Por quê? Porque você está limitado, a sua visão é curta, mas a visão de Deus é ampla. Por isso que devemos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos de forma precipitada. E aí o autor traz para nós essa orientação. E também no verso número 13 do capítulo 5, ele fala o seguinte: grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. Então, um outro conselho prático aqui que ele traz para o viver é mostrando que muitas das coisas que os homens procuram e conquistam são coisas que é para o seu próprio mal. Às vezes a pessoa compra um carro novo, possante, muito bonito, e porque esse carro tem potência no motor, querem andar querem andar pisando fundo, e muitas pessoas a gente vê acabando em tragédia. Outras pessoas adquirem riquezas e muitos dos que são próximos dessa pessoa fazem de tudo para tirar-lhe a vida, para ficar com a herança. Temos visto vários episódios desse tipo. E aí a gente vê o seguinte, que no enredo total de tudo que é dito aqui,
que a gente viu do capítulo 1 ao capítulo 5, a gente vê que devemos buscar tudo aquilo que realmente faz sentido, aquilo que é pleno, como a gente viu aqui no capítulo de número 3, aonde ele fala sobre a questão de que o tempo, aqui no verso 11, quando ele diz assim: tudo fez Deus formoso ao seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio e até agora. Então, Deus tem colocado a eternidade no nosso coração. Há um anelo, um anseio para as coisas que vão para além do aqui e agora. Por isso, irmãos, devemos notar o conselho do pregador de buscarmos as coisas que estão para além desse aqui e agora, porque o aqui e agora não passa de vaidade e vaidade, Vaidade, tudo é vaidade, Como aqui a gente falou que essa vaidade significa as coisas que são perecíveis, as coisas que são fugazes e as coisas que são vãs. Busquemos aquilo que é eterno, aquilo que é permanente. E Deus é aquele que é permanente em nossas vidas. Quero convidar você para uma oração. Vamos falar com Deus? Pai Santo e Eterno Deus, aqui em Tua presença queremos Te agradecer, Senhor, por esse estudo, onde o Senhor mostra para nós, Senhor, que a maior riqueza que podemos buscar, ela não está aqui, mas ela está nos valores do Teu reino, Pai. Traz para nós, Senhor, um coração voltado para aquilo que é eterno e não para aquilo que é perecível. Nós Te agradecemos pela Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.